falar um pouco sobre bipolaridade e suas faces. Nós conhecemos muito pouco sobre bipolaridade. Eu vou trazer um pequeno conceito que é fácil de encontrar na internet, nos sites especializados. Quando eu digo sites especializados, é o USP, é o UFRJ, esse pessoal das universidades que pesquisam e nós podemos nos basear um pouco sobre eles. O que eles falam? Que o transtorno bipolar, também conhecido como bipolaridade, é um distúrbio psiquiátrico que causa variação constante de humor. Isso significa que o humor não tem, como nós, uma estabilidade, ele está variando constantemente, em diferentes intensidades. Por isso que muitas vezes nós confundimos um pouco o que é bipolar, porque um se apresenta de uma forma, outro de outra, e outro de outra, e outro de outra. Aí a intensidade é que varia, o transtorno é o mesmo. Tem gente que é tripolar, né? Tem. E aí já começa a complicar mais ainda, porque esse aqui já vai dar um nó na nossa cabeça daqui a pouquinho. Atinge principalmente adultos na faixa etária de 15 a 25 anos, mas também pode ser diagnosticado em idosos e crianças. Então, se nós olharmos por esse slide, nenhuma faixa está livre. Nenhuma. Agora, a pergunta que nos cabe é por que alguns apresentam em uma determinada fase da idade, outros em outras, e muitos não apresentam nada? São questionamentos que nós vamos fazendo. Entrando na parte da doutrina espírita, do que os amigos espirituais nos trazem, nos orientam, o que é o processo obsessivo ligado à bipolaridade? Os processos obsessivos são mais amplos do que aquele que nós estudamos até agora. Nós já falamos um pouco de vários transtornos obsessivos, transtornos de comportamento, mas é muito mais do que a gente já abordou. Então esse slide está dizendo assim, olha, a partir de agora nós vamos começar a aprofundar um pouco mais a questão dos transtornos obsessivos. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, todos os transtornos obsessivos, seja em qual classificação que tiver, tem um longo histórico de vidas sucessivas. Vidas e mais vidas se refazendo e continuando, e esse processo continua de um lado e de outro, sem possibilidade de se prever que algo vai terminar tão rápido, tão logo. Se nós tivermos em mente que é um longo histórico de vidas sucessivas, nós acabamos por concluir que não se pode apenas desligar as entidades que provocam a obsessão-cobrança. Porque toda obsessão é o quê? É uma cobrança de dor, de desafeto, de desamor, naqueles que acreditam que têm o direito ou estão na vez de atuar. Então eu estou desencarnado, eu me julgo no direito de agir sobre a Eliane, porque ela me deve algo e hoje ela está na carne, ela está mais limitada. E eu me dou a esse direito e continuo cobrando. Quando as coisas se invertem, eu reencarno e ela está no plano espiritual, ela também se acha no direito de agir sobre mim, e assim fica esse movimento infinito de cobranças e obsessões, cobranças e obsessões, e nenhum dos dois quer abrir mão dessa peleja, por vaidade, por orgulho, seja lá o qual os motivos forem. Qual é o grande problema no aspecto que nós estamos falando dos transtornos obsessivos, na questão da bipolaridade? Como eles estão nessa luta, existência após existência, eles estão unidos pelo mesmo padrão de vibração. Onde essa junção, esse jungir, esse unir, com o tempo, acontece algo muito interessante. Eles começam a coabitar o mesmo perispírito. Essa é a questão básica. Nunca ouvimos falar disso, não é? Nós sabemos que cada um de nós temos um perispírito, não é assim? Mas na questão da bipolaridade, na espiritualidade, o que começa a acontecer? Esses laços vão se atraindo tão fortemente que os perispíritos começam a se unir.
e há uma atração perispírito a perispírito. Portanto, eles coabitam. Um domina um tempo, outro domina outro tempo. Um domina um tempo e outro domina outro tempo. Daí nós começamos a compreender o porquê a bipolaridade é um movimento constante, repetitivo de transtornos de comportamento. Um tem um comportamento, outro tem outro comportamento. Qual é o caso de bipolaridade, vamos dizer assim, mal sucedida? Que nós conhecemos no dia a dia na ciência. Qual é? Mal sucedido? Não é o perispírito em si apenas que se une. É o corpo, Os corpos se unem. Os siameses. Os chipófagos, os siameses. Sim. Há uma junção perispírito a perispírito também no corpo físico. Mas ela se limita ainda à estrutura orgânica. Mas se nós olharmos os dois em condições saudáveis de manifestar-se mentalmente, um tem uma personalidade, outro tem outra E personalidade. quando separa? Porque tem casos que estão separando. Sim, quando separam, sim. Aí os perispíritos se separam. Não. No nível espiritual, não. Não. Porque ainda existe a influência da ligação mental entre eles. Por isso que eles não conseguem ficar longe energeticamente um do outro. E muitas vezes, quando um desencarna durante a cirurgia, logo, dependendo do grau da cirurgia que foi feita, dos órgãos que foram separados, o outro também desencarna. Então, desculpa, deixa eu perguntar um negócio. Você falou qual é o nome? Chipófagos, siameses. Sei que são duas cabeças e um corpo. Isso. Tá? E os siameses também. Os siameses também. Porque essa junção plástica do perispírito a perispírito, quando ela se manifesta num único corpo, onde uma mente domina por um tempo e outra mente domina por outro tempo, a junção é perispiritual. Elas coabitam o mesmo perispírito, mas num único corpo. Quando há essa junção, que nós chamamos de anomalia congênita, há um perispírito que estava se ligando e há outro perispírito que estava se ligando, mas ainda há a formação tentando-se a formar dois corpos, mas já não conseguem se separar mais. Muitos chipófagos siameses vivem anos ligados um ao outro e chegam até a desencarnar nessa situação. Tudo bem até aqui? Eu sei que é novidade, mas é preciso avançar. Mas até os gêmeos têm uma coisa assim de uma ligação muito forte, né? Mas não há bipolaridade. O que pode haver no caso dos gêmeos é um dos gêmeos, ele carrega uma bipolaridade, isto é, há um outro espírito coabitando e o outro também um outro espírito coabitando. O que já multiplica-se quando são quadrigêmeos. Há sempre algumas ligações nesse sentido. A bipolaridade, ela não pode ser, eventualmente... Não entendi a primeira palavra, João. A bipolaridade. A bipolaridade. Ela não pode ser, eventualmente, por exemplo, nós somos únicos, tá? Indivíduos únicos, somos espíritos únicos. Mas nós, durante a nossa existência, nós passamos por várias personalidades. Então a bipolaridade, ela não pode ser simplesmente a minha outra personalidade ou outras personalidades minhas tentando... Porque eu aprendi alguma coisa numa existência, então eu encarno porque eu teoricamente já aprendi alguma coisa, ou não. Aí eu venho com uma outra prova para eu aprender humildade, vamos colocar assim. Mas aí eu ainda sou, entendeu? Onde eu quero chegar? Entendendo. A manifestação da minha antiga personalidade, de uma das minhas antigas personalidades que ainda não está resolvida, ou percebe que está na carne de novo e acha que pode... Essa não pode ser uma causa da bipolaridade também? Não, aí cai na questão da parte anímica. A ânima do passado que se manifesta, mas não é a bipolaridade. Logo que a ânima se afasta, por um motivo qualquer, ou porque a consciência domina novamente, no dia a dia ela não se manifesta mais. Você continua sendo João, do jeito que você o é. Você não é o João durante uma semana palmeirense e na outra semana você é corintiano. Nem. Aí eu decido corintiano pra vida. Entendeu? Entendeu? A bipolaridade, ela está sempre aberta. É só uma brincadeirinha, você não pegar na rua, não. A bipolaridade, ela está afeita a dois espíritos que coabitam, dada
se dali de existências após existências, isso é ao longo de centenas de anos. Não é uma encarnação, 2 ou 3 que isso vai acontecer. São vinganças de séculos às vezes. E isso vai fazendo com que esses perispíritos se coabitam em um único corpo. Imagine uma vingança de espíritos coabitando em um corpo. Mas ele não é um espírito e um obsessor? Quem é o obsessor de quem? Quem é vítima de quem? Os dois são. Essa é a questão, os dois são. O Duas Caras do Batman fez uma boa relação, né? As duas caras do Batman? Não. Os dois? Duas caras, sim, né? Só Só que ele muda de posição no filme, ele faz uma relação muito similar. Sim, é bem exemplar isso, esse aspecto. Quanto mais fortes os laços, mais coesas são as fibras energéticas deste corpo que transformam num só. São atrações de energia, são energia atraindo energia. Quanto mais fortes são os laços, seja de amor, seja de vingança, seja de ódio, mais coeso é esse laço e mais vai se transformando num único corpo. Esse é o problema da coabitação. Eu posso sempre então dizer que a bipolaridade são dois espíritos. Pode dizer sim, João. Pode dizer sim. Então, tipo assim, na minha... Nós estamos falando da questão doutrinária, da parte espiritual, nós estamos falando da parte científica, tá? Não, então, mas assim, então, porque na parte doutrinária, né, se são dois espíritos, se eu tiver a prepotência de querer curar um bipolar, então eu não vou conseguir. Consegue. Nós vamos chegar nesse ponto. Porque como eu vou tirar um espírito dali? Essa é a questão, não tira. Faça ele ficar quietinho. Não, também não. Eu conheço. Assim, as perguntas são óbvias, então claro, eu estou dizendo não. Não, porque não mesmo. Quem não conhece? Não, olha, eu conheço pessoa assim. É o que mais vai. Eu sei. Eu tenho Bipolar. entre o ser mais comum do que eu imaginava e ser raro. Como é que é? Estou em dúvida se isso é mais comum do que a gente possa imaginar ou é situações... Na questão da bipolaridade, Nossa, eu acho é isso que acontece. É isso que acontece. Eu acho. Na questão da bipolaridade, é isso que acontece. Esse mudar, como o irmão disse, assim, esse duas caras do Batman, que ele estava dizendo, que altera a personalidade em si, é um exemplo do cinema, mas é válido. Qual é a questão? Qual é o espírito que predomina? Qual é o mais forte? Se o Antônio é mais forte, ele vai predominar por mais tempo. Então ele leva uma vida, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, com aquela personalidade. E num determinado momento, por um fator qualquer, eu que estou predominando, me enfraqueço, o outro assume. Então ele nasce assim. Oi? Então ele nasce nessa condição. Sim, eles estão enlaçados um no outro. Então ele nasce nessa Nascem assim, nessa condição. Não é que o outro vai se aproximar. Eles já nascem com os perispíritos coabitando mesmo com o perispírito. Só que um domina mais. E o outro está submetido, subjugado. Quando esse outro... Existe um único perispírito, mas um está encarnado e outro desencarnado. Não, são dois perispíritos. Porque cada um tem o seu. Só que eles estão como se fosse uma banana siamesa. Não são duas bananas? Se você vê ligados com uma casca só. Quando esse aqui predomina, esse não se manifesta. É como se ela estivesse quietinha. Mas se por algum motivo esse se desequilibra, seja por doença, seja o motivo que for, o outro sobrepuja e ele se torna outra pessoa. Aí você passa a dizer que ele é bipolar. Que em determinado momento ele manifesta em uma personalidade e em outro momento ele se manifesta em outra personalidade. E o que é mais interessante, quando nós vamos estudando esses sujeitos, nós percebemos que uma sempre predomina e a outra não dura tanto. Uma dura 3 meses, 4 meses, a outra dura anos e anos, depois muda novamente. E há outras que constantemente estão oscilando. Triste de manhã, feliz de tarde. Zangado de manhã, alegre à tarde. E vai oscilando o tempo todo. E há essa possibilidade, por exemplo, a pessoa faz um negócio, assina um documento, faz uma coisa, e quando é de tarde muda tudo. Amanhã é outro negócio. Há essa possibilidade, sim. Ele é conduzido pelo mais afoito e o mais ponderado
não conseguem se predominar. Quando a coisa acaba, mas afoito concluiu tudo que tinha que concluir, ele relaxa, o outro, nossa, por que eu fiz E olha, isso? prejuízo Direto. enormes acontece. Direto. E vai afetando nossa, mesmo. agora como é que a gente... Você está falando em termos. Você está falando você está falando em termos de uma questão financeira. Financeira, não só de financeira, Imagine o também quanto. emocional. Então, imagine o quanto isso afeta o espírito de cada um em si. Mas vamos avançar. Só, antes de avançar, só uma perguntinha. Na multipersonalidade, né, a gente, pode acontecer de uma personalidade não saber nada do que a outra fez, como se fosse o corpo. Aí outra coisa. Não sei, mas nesse caso, o que um lado da bipolaridade faz, o outro sabe o que ele está fazendo. Ou seja, é como se fosse apenas uma mente só. Sabe. Não é desassociadamente. Ele sabe e é contrário. Ele não aceita o que o outro está fazendo. Essa é a questão. Ele diz assim, quando nós fazemos o atendimento desses espíritos, ele diz assim, se ele deixar eu falar, eu falo. Eu só fico imaginando quando for um masculino e um feminino. Também pode acontecer. Viu? Mas assim, e se, que nem continuando a pergunta da Dilma aqui, se eu tenho dois dentro coabitando um perispírito, e eu tenho esse aqui, o A, eles têm mais preponderância, então ele ficou até os 25 anos, só ele que existiu. Sim. Aí esse aqui, ele começa a aparecer. Quando ele sobrepõe o outro, ele pode fazer alguma coisa que o outro não saiba, que o João não saiba? Tipo assim, esqueci de tudo. Não, o outro sabe, mas o outro não consegue controlar aquele que está fazendo, porque ele está sob controle, ele está sob domínio. O A que dominava 25 anos passa a ser dominado pelo B durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tudo que o outro está fazendo, ele sabe. Só que ele não consegue se posicionar, porque está sob domínio. Mas ele não pode ser assim, apagado, vamos dizer assim? Não. Não. Tipo, ele faz uma coisa, o B aqui se sobrepõe, Não. aí ele deixa o... Fique quietinho, dorme aí que eu vou fazer um monte de besteira agora. Não. Porque não. Eu entendo o que você está falando, mas nós temos que pensar que são duas mentes, 2 subconscientes, 2 conscientes, 2 inconscientes, 2 ites, 2 egos. 2, 2, 1. Então, enquanto um está atuando, o outro está registrando tudo. Só comparar como médium. O espírito está comunicando, mas o médium está afastado e está sabendo o que está acontecendo. E ele pode bloquear ou não. Tá? Mas a comparação é quase Pensamento a pensamento. Pode ser boa. As junções dessas vibrações fazem com que um complete o pensamento. Um complete o pensamento do outro. Eles não se anulam. Eles não se anulam. Apenas um predomina, um prepondera. Alguma pergunta? Eu sei que é complicado isso. Eu ia sugerir um filme para vocês, chamado Inimigo Íntimo, com o Robert De Niro. Muito bem. Eu acho que eu já assisti esse filme. De uma criança que perde uma boneca. Sim. Ele é um escritor, o pai da criança. Muito, muito louco. Com esse conhecimento, se assistir novamente esse Inimigo Íntimo, vai compreender melhor aquele roteiro. Vai compreender melhor. E Antônio, e a pessoa... Não só bipolaridade, como uma parte muito intensa de esquizofrenia. Há uma associação ali. A pessoa passa uma vida inteira assim, Existências mais existências. Encarna, desencarna e assim vão. até o momento que se quebra. Até o momento em que a necessidade pelas benesses da espiritualidade maior, que isso seja encerrado. E aí é encerrado. E vocês vão ver como é que se encerra. É muito interessante como eles atuam para acabar com essa questão da bipolaridade, porque nós aqui só tratamos o quê? O que nós tratamos, dona Lívia? Qual mente? a mente imediata. Nós com os nossos medicamentos, com as nossas terapias, com as nossas psicoterapias, nós tratamos a mente imediata, a mente que está atuando. Mas aquela mente lógica, analítica, que sabe do passado porque está naquilo, a gente não está acessando. Nós estamos aqui na superfície só. E tudo isso faz parte daquele programa da lei de causa e efeito, Sim. da Nada por acaso. reencarnação, que é Tudo mais está- reencarnar em tal família. Tudo está interligado. X.
Então tá tudo Tudo faz está parte do interligado. programa. O que é esse corpo? O que é esse corpo? Essa definição é muito interessante. São túmulos e vidas em comum. Túmulos e vida em comum. Em um momento um é túmulo, isto é silêncio, o outro é vida. Em outro momento o outro é vida e o outro é túmulo. E eles coabitam no mesmo corpo. Aqui eu peguei essa analogia da árvore para ver como que a coisa... para registrar visualmente. A árvore seria o corpo. Esse corpo. E os espíritos, aqueles 2 espíritos, seriam esses cogumelos implantados na árvore. E assim eles coabitam o mesmo corpo. Só que em um momento um predomina e um outro fica quieto. Em um outro momento vice-versa. E eles, o que eles fazem? Eles têm condições mínimas de sobrevivência. É necessário, por lei de causa e efeito, um não pode desaparecer, porque ele também foi criado. São 2 espíritos, os 2 não foram criados por Deus, então ele simplesmente não pode desaparecer. Ah, sim. Por isso que eles permanecem em condições mínimas de sobrevivência. Uma hora um se manifesta, outra hora o outro. Outra hora um, outra hora o outro. E assim eles vão permanecendo até o desencarne do corpo físico. Isso é até o momento em que a árvore morre. Quando a árvore morre, como é que eles se separam após o desencarne, espiritualmente? Eu não lembro onde que eu estava lendo isso. Tem muito a ver com isso aí. Era uma coisa sobre provas e expiações, né? E entra nesse quesito de obsessão e tal. E assim, não sei se isso é real, né? Mas assim, eles ilustravam da seguinte forma: quando dois amigos começam a se tornar inimigo, que a obsessão geralmente ela começa numa amizade. É isso aí. Então daí eles começam e ficavam. Então a espiritualidade sempre induzia-os a serem próximos. Então marido e mulher, depois mãe e filho, irmão, até que eles nasceram siameses para provar que eles têm que se... Um tinha que perdoar o outro. Posso inferir isso como sendo uma prova mesmo? Nesse caso é até uma expiação, João. Porque o siamês não é uma prova. É uma expiação. Porque mas alguém vai ter que ceder. Sim. Até uma hora que alguém tem que ceder, porque senão eles têm que coabitar no mesmo lugar. Mas isso que eu ia falar, tá no mundo espiritual, no mesmo perispírito. Aí como é que faz? Vão continuar assim. Gente, deve ser dramático. Sim. Inclusive para os amigos espirituais deles. Já começa a progressão geométrica, entendeu? Percebe? Já são 4. Percebe? Eu sou amigo espiritual de um, o outro é amigo espiritual do outro. E eles vêm para a reencarnação para se acertarem, não se acertam, desencarnam como tal. Como é que ficam esses 2 amigos espirituais? Tem que refazer tudo isso novamente. Porque muitas vezes esses reencarnos eles são impostos, não são escolhas. Eles são impostos, são obrigados a reencarnarem assim para se acertarem. Por isso que eles acabam caindo nas casas espíritas. Porque as casas espíritas já têm uma visão da espiritualidade diferenciada da ciência de hoje, mesmo da psiquiatria de hoje. A casa espírita tem outra visão e consegue ajudá-los melhor do que apenas a psiquiatria. Associando os 2, se resolve. Consegue atenuar essa questão da bipolaridade. Para a próxima encarnação eles já voltarem. Mas na verdade o que consegue conciliar ali o entendimento entre os dois. Equilibrar. Manter por mais tempo esse processo de estabilidade. Consegue sim. Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Na bipolaridade, 2 espíritos coabitam e a cada tempo uma das personalidades domina o físico, que a gente já vem conversando, permanecendo mais tempo o espírito mais forte ou predominante. Não é assim? Qualquer relação, aquele que é mais forte predomina. O tratamento correto com a psicanálise, estão entrando na área científica, o psicólogo transpessoal, a assistência espiritual, os passes magnéticos e mediúnicos leva o corretivo aos 2.
Por isso que no tratamento transpessoal, na psicanálise, quando você está falando com o encarnado, os dois estão ouvindo. Mesmo aquele que está subjugado, ele não consegue impedir que o outro ouça. Ele só não consegue permitir que o outro se apresente. Separando-os e introduzindo nova modelagem perispiritual. Onde é que ocorre essa separação? Juntando tudo isso aqui. Onde ocorre essa separação? Na mente. O psicólogo fala, o psicanalista fala, vem para o passe, a espiritualidade fala, os médicos percebem as junções onde estão, atuam sobre esses focos, e essas mentes que estavam jungidas, uma tentando dominar a outra, começa a vir o quê? A lógica, deixa de ter a mente imediata, não, ele é meu inimigo, eu vou brincar, eu vou pegar, quando for minha vez eu faço, e começa a vir a mente lógica. Escuta, o que eu estou fazendo? Por que eu ainda permaneço dessa forma? E aí começa a chegar a compreensão, a clareza de que espíritos foram criados únicos e, portanto, devem viver únicos. Cada um segue o seu caminho. E assim, essa pessoa que está com a bipolaridade começa o quê? A se enquadrar nos padrões do dia a dia, do cotidiano, daquilo que nós vivenciamos como normais e é esperado pela sociedade, pela família, pelos amigos. Os amigos dizem assim, a própria família diz assim, nossa, depois que ele começou a psicanálise, depois que ele está fazendo a psicoterapia e está tomando os medicamentos de forma correta, ele melhorou. Mas eu estou dizendo isso porque eu já ouvi isso pessoalmente. Mas depois que ele foi para a casa espírita, e a casa espírita começou a fazer um trabalho de passes, de água frutificada, a melhora dele foi gritante, foi totalmente, é outra pessoa. Por quê? As duas mentes estão se libertando uma da outra. E esse libertar dá mais autonomia a uma e mais autonomia a outra. Acabou a bipolaridade em si? Sabemos que não. Mas ela é o quê? Menos constante. E todas as vezes que ela se manifesta num tempo menor. Então, mas ainda assim, um vai predominar mais e o outro vai ficar mais passivo. Sim. Mas o outro, quando vem, ele também predomina um tempo maior, mas sem agressividade, sem ofender e fazer o contrário do que o outro está fazendo. Os dois praticamente não oscilam mais. A questão do humor. Alinha, então. Isso. Alinham as mentes. Eu não venho rebelde e depois o outro vem feliz. Os dois mantêm o que nós mantemos. Mas se um gosta de azul e o outro gosta de verde? Aí ele pega a roupa que ele está forçando. Não, Eu entendi o que você está falando. Mas isso é muito importante, porque não é o que acontece conosco. Às vezes nós acordamos de manhã meio irritados, e depois nós vamos melhorando. É mais ou menos a mesma coisa. Eles vão se equilibrando. E dificilmente se nota a questão da bipolaridade depois que entra nesse processo, tanto de um lado da ciência quanto da parte espiritual. E vamos ver por quê. No início dessa nova modelagem, é uma outra modelagem, ocorrerá em encarnações, com deformações físicas, com aspecto de leve retardo ou com epilepsias leves, para reajustar o perispírito e o espírito reaprender a pensar sozinho. Percebe a gravidade da coisa? Epilepsias para reajustar os perispíritos, isso é muito novo para mim entender. É louco? Novo. Novo. É louco também. É louco mesmo. As duas mentes não estão o tempo todo pensando entre elas, disputando entre elas. Quando passa por uma nova modelagem após a desencarnação daquele corpo que carrega as duas, é preciso o quê? Que essas mentes passem a pensar por si. Mas uma parte do meu cérebro pensava de uma forma, a outra pensava de outra. E elas se somavam e agiam. Agora que está havendo a separação, tem que pensar por si. Precisa reajustar esse cérebro naquilo que o outro pensava e precisa reajustar esse cérebro naquilo que este pensava. E esse reajuste na parte física é através de retardos mentais, onde o cérebro vai se formando reencarnação após reencarnação até reconstruir
todo o encéfalo que lhe pertence. Até reconstruir todo o encéfalo que lhe pertence. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Mas quando ele nasce. Se supor então que os dois tenham que reencarnar ao mesmo tempo. Porque senão pode correr o risco da influenciação. Pode acontecer. Sim, a espiritualidade planeja que o reencarne seja ao mesmo tempo, mesmo que possa não ser na mesma família, possa ser famílias diferentes. Mas os dois reencarnam, tem a reencarnação em si. Um não está na espiritualidade, o outro aqui na matéria. Não. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. E se duas personalidades distintas coabitando o mesmo corpo, aí através da psicanálise, através dos passos e tal, eu consigo demonstrar para eles que que ela falou, que eles vão se alinhar, beleza. Em se alinhando ambos, eles estão ali assim, falam, beleza, a gente já viu que não dá certo. Então, vamos supor que eles concordem em terminar essa busca, né? Concordando em terminar essa busca, no desencarne, que é um corpo só, os dois vão ser. Eles não podem começar uma nova vida, uma nova existência sem o retardo, sem tal. Por quê? Porque eu já tenho a consciência espiritual de que eu estava errado. Sim. Eu e você temos a mesma consciência. Você terá um retardo mais leve, mas terá. Porque o que acontece, João? Você viveu 80 anos assim. E vamos dizer que aos 75, 70, você começa, através de tudo isso que você falou, sim, há um entendimento entre essas duas mentes e diz, não, vamos. Então você tem um tempo muito curto de entendimento e aceitação diante de tudo aquilo que causou danos ao seu organismo. Mas a pergunta ela entra nesse caráter, entendeu? No organismo, mas o organismo ele já foi deteriorado, ele já virou pó. Eu vou construir um novo organismo numa nova encarnação, entendeu? Aí espiritualmente eu estou bem. Sim. Mas por não, mas perispírito. O perispírito está registrado no perispírito. Então, o teu retardo poderá ser não tão grave quanto seria, mas ele vai existir, entendeu? Ele vai existir. Tudo bem até aqui? Okay. Eu sei que é para mexer mesmo com a nossa mente, para entendermos como as coisas vão fluindo, tá? Aprender a viver consigo próprio sem buscar recursos de psicotrópicos lícitos e ilícitos. Aí é a questão da nossa psiquiatria atual. Já evoluiu bastante, mas sabemos que ainda é muito primitivo. Qual é a principal conduta dos psiquiatras quando alguém vai até eles? Com qualquer queixa. Medicação, não é? E quando nós adentramos ao lítio e as outras coisas mais, o que acontece com a nossa mente em si? O que acontece? A dosagem das medicações psicotrópicas, concordam comigo que está de acordo com aquele que está se manifestando? Com a mente que está predominando no momento? Como exatamente ela é? Agitada, agressiva, violenta, como é que ela é? É uma determinada medicação. Se entra outra mais baixa, é outra medicação. Tanto uma quanto a outra interferem em ambos. Você nunca vai dar o remédio certo. Nunca vai dar o remédio certo. O remédio certo é a espiritualidade. Placebo. Enganar todo mundo. Estamos indo para o final. E aqui vocês farão quantas reencarnações precisam. 1000 anos. 5 a 10 reencarnações conforme o processo para readquirir as propriedades totais do perispírito e recomeçar a avançar por si na vida evolutiva. Aí, mas em todas as vidas ele vai... Aí não tem retardo, aí não foi? Mas em todas essas vidas ele vai vir com retardos? Vai vir com problemas. Até reconstruir o perispírito. Teoricamente vem mais forte, depois mais fraco, até quando chega... Pode ser 10 anos, não precisa ser 1000 anos. Pode ser 10 encarnações de um ano. Quanto mais embrutecido é o espírito, mais rápido ele vai ficar. O cavalinho tá... Tudo bem? Vamos lá? Reencarnar, tá
súplicas, lágrimas e sacrifícios. Não só para aqueles que estão no processo, mas para aqueles que os amam, que os tentam ajudar. O refazer das ações e mais a ausência do comparsa que está na mesma luta, percebe? Os dois estão na mesma luta, podem envolver muitos espíritos que lhe desejam o bem e reencarnam juntos na posição de pais e irmãos. Quem tem bipolar na família, reconhece a bipolaridade, sabe que está nesse papel aqui. São espíritos que aceitaram reencarnar junto para poder socorrer esses irmãos em sofrimento. O duro é que nós não lembramos disso. Deixa eu fazer uma pergunta. A bipolaridade, a esquizofrenia, eu posso falar que ela é um tipo de bipolaridade ou não? Não. Tem nada a ver? Não. A esquizofrenia é muito mais séria, muito mais profunda. Porque a esquizofrenia... Mas a esquizofrenia não são dois espíritos. Não. A esquizofrenia A esquizofrenia são espíritos altamente endividados que podem ter bipolaridade, mas normalmente eles são devedores de grandes danos a alguém, ou a um povo, a uma região. Eles estão ligados a questões de grandes danos na humanidade mesmo, os esquizofrênicos. Os esquizofrênicos. Sim. Genocídios, infanticídios. Mas aí a esquizofrenia é o espírito só um. Só eu. Normalmente sim, mas ele não impede que ele também seja bipolar. Bipolar, não impede. Tá. Uma coisa não elimina a outra. Eu não lembro qual que era o sintoma mais frequente. Da esquizofrenia é a paranoia, mania de perseguição. Sim. Mania de perseguição. Ouvir vozes. Sabendo que nada na assistência do Pai fica ao desalento, ninguém caminha só. A conquista do livre-arbítrio e a cura do arrependimento dará a estrutura para o futuro ser também se tornar um médium produtivo e harmonioso. Por que tem a mediunidade? Porque eles carregam a mediunidade em si. Por quê? Porque nós sabemos, através da própria doutrina, que todos os processos obsessivos, transtornos mentais, estão acompanhados de mediunidade ostensiva. E todos nós somos médiuns. Médiuns que não são ostensivos, a maioria. Mas os que são ostensivos são harmoniosos, são equilibrados. Eu e vocês. Mas esses não. Eles vêm com a mediunidade ostensiva, pujante, mas desequilibrada. E é necessário que, ao reequilibrar-se, essa mediunidade seja trabalhada para que ela possa ser produtiva, harmoniosa para o bem-estar dele e para o bem-estar daqueles que ele irá ajudar. Os dois estão interligados, tanto a mediunidade quanto os processos. As casas espíritas, nós, devem se preparar para receber esses encarnados em libertação. Quem são esses encarnados em libertação? Os que procuram a casa espírita. Embora nós não tenhamos um olhar clínico de dizer bipolar, esquizofrênico, nós autistas não temos esse olhar clínico, mas nós temos que nos preparar. E também os encarnados em pleno vigor da autoparasitagem, reajustando-se. Porque nós temos aqueles que são manifestos, bipolaridade vem com esse diagnóstico, e temos aqueles que ainda estão na segunda fase. Eles ainda estão autoparasitando um ao outro. Vêm para as preleções, ligam para que possam ser atendidos, acabam precisando de reajuste nas casas espíritas. Em lugar nenhum eles vão encontrar esse tipo de atendimento. Somente em casas espíritas e com um grau de conhecimento que é o que nós estamos alcançando. Em outras casas isso nem se cogita. Nem se cogita. Estamos numa fase de mudança onde a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de nos libertar, nos libertando. Eu coloquei essa foto, claro, escuro, um vestido de noiva, iluminado numa loja à noite lá no Cambuí, e uma pessoa olhando, tá vendo? Deu pra ver. Então, que atrás tem alguma coisa.
coisa. Oi? Ela estava achando que era atrás do vestido, mas não. Não, não é. É uma fase de mudança mesmo, onde a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de brilharmos ou ficarmos no escuro. Essa é o significado dessa imagem. Para que se nós nos libertamos, nós estamos libertando também. Quando eu me liberto, eu não quero mais, como o João falou, olha, eu cansei, eu entendi, não quero, eu estou me libertando. Consequentemente, eu estou fazendo o quê? Libertando o outro. E assim, damos início ao nosso caminhar como pessoas, como indivíduos separados. Recomeçar perdoando, por isso que não dá certo essa peleja das mentes brigando uma com a outra. É necessário perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não nos libertamos. Para que o alívio e o progresso espiritual se façam em todo o ambiente do orbe. Pense o quê? Que o nosso orbe é o quê? É bipolar? Imagine como a Terra entra em convulsão o tempo todo. Quem são os habitantes do nosso planeta? Como eles estão? Qual é a maioria deles? Joana, rapidinho, é o final. A consciência, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras, através das quais se conquistam os patamares da evolução. Enquanto adormecida, a consciência funciona por automatismo, que se amplia do instinto à conquista da razão. Quando as mentes estão em briga, é o instinto que está predominando. Quando entra a lógica, separa. Quando a lucidez facilita o discernimento, João, mais se favorecem os valores divinos que se manifestam aumentando a capacidade de amar e servir. Acaba-se a situação. Tudo se encerra. 8h15. Mas acho que valeu a pena esse bate-papo, né? Valeu a pena. Né, Dani? Já está começando, né? Vamos fechar rapidinho e vamos trabalhar?